Quero saudar todos com boa noite em nome de Jesus. Este é mais um culto realizado pela União Batista de Homens da Primeira Igreja Evangélica Batista de Lábrea, em adoração ao nosso soberano Deus. Quero agradecer a todos que nos assistem pelo YouTube, que Deus abençoe a todos. Neste momento, peço a todos que fechem seus olhos e vamos fazer uma oração. Soberano Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para te louvar, para engrandecer o teu nome. Te pedimos, Senhor, pela tua mensagem, pela tua palavra nesta noite, que o Senhor também possa estar abençoando, Senhor, usando o teu servo, Senhor, a ministrar, Senhor, a tua palavra. Te pedimos pelos ouvintes, Senhor, também, que vão assistir, Senhor, possam estar sendo também gratificados, Senhor, com tua palavra. Pai, muito obrigado, te pedimos pelo decorrer deste culto, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Desta feita agora eu quero convidar sim o pastor Fábio Omar, que irá ministrar os louvores nesta noite. Muito boa noite, irmãos. Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor com hinos de louvores. E a palavra de Deus diz que nós devemos cantar a Ele, devemos cantar louvores espirituais. Eu gostaria de convidá-los a exaltarmos, a glorificarmos o nome de Jesus e darmos toda a glória ao nome do Senhor Jesus com o hino de número 15. A Deus demos glória com grande fervor. Convido você a participar conosco nesse momento e não somente a estar assistindo este momento, este culto. Cultue a Deus neste momento. A Deus demos glória. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Eu sempre digo que Deus tem hábito em nos abençoar. Ele é um Deus que nos abençoa. Ele tem nos abençoado. E vamos então cantar nesse momento o hino 329, Conta as bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Vamos louvar ao Senhor com o hino 329. Se da vida as vagas procelosas são,
Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seus ouro e bens, lembras que tesouros prometidos têm. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos nós temos recebido. Irmão Linho, tem a palavra. Agradeço, Senhor, pastor, pelos louvores entoados ao nosso Deus. Desta feita agora nós iremos ter, Senhor, avisos dos cultos que são realizados pela UBH, tá? Então nós temos na primeira e na terceira semana os cultos online, tá? São assistidos pelo YouTube. E na segunda e quarta-feira serão os cultos presenciais, que os irmãos estão reunidos aqui no templo para adorar a Deus. E neste mês nós temos a quinta quarta-feira, que vai ser realizada a mesa redonda aqui atrás do templo, na quadra da igreja, tá? Então esses são os avisos e os cultos que serão realizados neste mês, se sim for a vontade do nosso Deus. Dando continuidade, chamo novamente o pastor Fábio Omar, que irá ministrar mais um louvor. O salmista, no Salmo 42, no versículo 5, ele diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. O Salmo 42, verso 6 diz assim: ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto me lembrei de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o monte Mizar. Salmo 42, 11 diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. O hino de número 236 diz assim: atribulado o coração, ó vem, sem demora ao Salvador. Por que vacilar e ter temor? Vamos cantar o hino 236. Oh, vem sem demora ao Salvador. Por que vacilar e ter temor? Oh, vem, vem já, descanso te dará.
atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado. Vem, vem, demora ao Salvador, e vida novas de gozar. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, ó, vem, pois Ele em seu amor e em graça te dará poder. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. Irmão, iremos agora fazer assim uma oração para passar assim para a palavra de Deus que vai ser transmitida pelo presbítero Francisco das Chagas, tá? Oremos. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, te damos graças pelos louvores que foram entoados e agora nós te pedimos, Senhor, pela tua palavra que vai ser transmitida. Quero colocar diante de ti, Senhor, a vida do presbítero Chagas, que irá assim fazer a tua palavra, Senhor, que vai ser transmitida por ele. Que o Senhor o abençoe, Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar usando ele nesta noite, Senhor, para que pessoas possam estar ouvindo, Senhor, e possam sim aprender, Senhor, que vai ser transmitido, e da mesma forma, Senhor, que eles possam entregar a sua vida a Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez por tudo e te pedimos a tua direção nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu saúdo a todos os irmãos da União Batista de Homens, a UBH, todos aqueles que nos assistem, que Deus em Cristo Jesus venha falar ao teu coração através da sua palavra. E nesse momento eu convido a todos que abram suas Bíblias no livro de Provérbios e estaremos fazendo a leitura Provérbio 16, do verso 1 até o verso de número 3. Livro de Provérbios 16, e a leitura que estaremos fazendo do verso 1 até o verso de número 3, que diz assim a palavra do nosso Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras
os teus desígnios serão estabelecidos. Que Deus aplique a leitura da sua palavra ao nosso coração. E nessa noite eu gostaria de falar sobre planejar. Aqui o sábio Salomão, ele coloca esta atividade diante de nós como algo que é importante. É interessante que alguns talvez possam interpretar esse versículo onde o salmista ele está proibindo planejar, mas não entendemos dessa forma. Mesmo que ele complementa em relação aos resultados das nossas obras, pois elas dependem do Senhor. Mas aqui nós somos orientados e exortados, instruídos a planejarmos as nossas atividades. As nossas atividades. Porque o planejamento, de certa forma, ele é algo que é importante. E através do planejamento, certamente, as nossas ações, elas têm muito mais possibilidade de serem eficientes do que algo feito sem um planejamento. Então, a importância do planejamento para a eficiência de nossas atividades. Seria muito propício nós olharmos para o planejamento como uma atividade que nos proporcionará uma eficiência naquilo que realizamos. É interessante que quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos textos que nos orientam, que nos instruem sobre o planejamento. Mesmo Moisés, ele fala que o planejamento, ele evita que nós desperdiçamos um bem valioso que nós temos, que é o tempo. Então, quando nós planejamos as nossas ações, as nossas atividades, certamente nós vamos estar aproveitando o nosso tempo. E Moisés diz lá no Salmo 90, versículo 12, que nós devemos planejar isso para que nós possamos alcançar o coração sábio. Onde ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Isso fala de um planejamento, de uma atividade planejada para que alcancemos coração sábio. Falando do tempo. Que o tempo não pode ser desperdiçado. É um bem valioso que Deus nos dá, mas para que nós possamos usá-lo com sabedoria e com eficácia. Também Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala também sobre essa possibilidade de desperdício de tempo. Onde ele diz lá em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, assim, portanto, vede prudentemente como andai, não como nécio, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, também Paulo aqui fala sobre a questão da importância do tempo e que o tempo não deve ser desperdiçado. E uma das formas pela qual nós podemos aproveitar o nosso tempo, usá-lo com sabedoria, é através do planejamento. Então, que nós possamos compreender a importância do planejamento para as nossas atividades, pois quando nós planejamos, um dos benefícios que nós certamente estaremos recebendo é o aproveitamento do tempo que é nos dado. E muitas das vezes, por não planejarmos, nós perdemos tempo, nós desperdiçamos tempo e nós não certamente agimos com sabedoria conforme nós olhamos para os textos. Mas nesta noite eu quero apresentar alguns elementos do planejamento. O que é planejar? Como é que nós desenvolvemos esta atividade em nossas vidas? E aqui eu quero colocar alguns elementos que nos ajudarão a compreender e como se utilizar do planejamento. E o primeiro elemento é a observação. A observação, ela faz-se necessária em todo o planejamento. Nós precisamos ter de início, dentro de um planejamento, o ato de observar. E Jesus, ele fala também sobre isso. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 28, ele coloca diante de nós que quando um construtor ele vai fazer uma obra, ele precisa sentar, calcular, analisar, fazer tudo o que for necessário. Isso está dentro de uma observação. Ele precisa avaliar.
analisar para que assim ele possa começar aquela obra. Então Jesus ele nos orienta sobre esse elemento do planejamento que é a observação. Ele nos apresenta isso como uma atividade, como um elemento que deve ser assim executado em todo o planejamento. Lucas 14:28 diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem meios para construir? Então Jesus aqui, ele coloca isso diante de nós como um dos elementos que deve ser avaliado, deve ser aplicado em um planejamento. Então, quando nós pretendemos fazer algo, quando nós nos decidimos realizar algo, o que é que nós temos que fazer? No primeiro momento, dentro de um planejamento, é observar, fazer uma análise, verificar tudo que tem, tudo que é preciso. Isso faz-se necessário para que esse planejamento também possa ser eficiente. Porque muitas das vezes nós não atentamos para esses elementos e até elaboramos um planejamento. Mas um planejamento que não vai produzir um resultado satisfatório, porque ele também não foi feito com dedicação, ele não foi feito com coerência. Ele foi feito de qualquer jeito e esse tipo de planejamento também não vai produzir o que nós esperamos. Por isso que um dos elementos aqui essenciais para um bom planejamento é a observação. O segundo elemento que nós apresentamos diante dos irmãos é a elaboração de uma estratégia de execução. Ou seja, depois que nós fizemos toda a análise, observamos o que é necessário, agora nós temos que elaborar um plano estratégico, uma ação estratégica para que possa ser executado essa tarefa, essa atividade que pretendemos realizar. Isso nós encontramos também Moisés sendo orientado pelo seu sogro Jetro. Jetro, ele fez uma observação, ele viu como Moisés estava administrando. Moisés tinha o povo de Israel e da forma que ele estava conduzindo, estava sobrecarregando e ele não estava conseguindo atender todos. Então o seu sogro, olhando, observando, ele dá um conselho para Moisés, que Moisés fizesse grupos e nomeasse chefes para que aqueles chefes pudessem estar resolvendo os problemas do povo e quando se tratasse de algo complexo, é que deveria ser transferido para que o próprio Moisés, como líder do povo, pudesse tomar a decisão e a resolução coerente. Então, é necessário ter uma estratégia. Como você vai fazer? Como você vai realizar essa atividade? Então, precisamos pontuar essa rotina de execução para que o nosso planejamento também possa produzir essa eficiência. E quanto a Moisés sendo orientado pelo seu sogro, nós podemos encontrar isso em Êxodo capítulo 18. Mas também tem um outro elemento, que é a avaliação dos riscos. Interessante que um planejamento ele não pode deixar de existir esse elemento. Porque todo planejamento, toda ação, nós temos que avaliar os riscos. Aquilo que pode acontecer que vai impedir para que aquela obra, aquela tarefa seja executada. Isso são avaliações de risco. E para isso é necessário, dentro de um planejamento, nós fazemos o mitigar dentro do planejamento, que é apresentar soluções para minimizar as possíveis riscos que poderão surgir dentro da execução. Então, dentro de um planejamento, a gente também tem que fazer essa análise, analisar os riscos. Jesus também orienta isso lá em Lucas 14. Olha o versículo de número 29, que diz assim: para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não a podendo acabar, todos os que venham zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000?
Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então Jesus ele nos orienta aqui também, tanto o exemplo do próprio construtor, como também aqui quanto a um rei diante de uma batalha onde ele não tem soldado suficiente para que ele possa combater o seu inimigo. A sugestão que ele tem que fazer aqui, diante dessa situação, seria enviar-lhe uma carta, um pedido de paz, porque não tem como combater. Doutra feita, ele apenas estaria combatendo uma batalha já vencida. Então aqui é uma análise, é uma avaliação de risco. É o ato de mitigar, de reduzir os efeitos que possam frustrar a tarefa. Então, dentro de um planejamento, é muito importante que esses 3 elementos sejam elaborados, sejam bem estruturados, para que o nosso planejamento, nas nossas ações, possam ter eficiência. E como exemplo aqui, eu quero citar um homem na Bíblia que esses elementos é bem notório dentro de uma ação, de uma obra que ele realizou. E aqui o nome dele é Neemias. Neemias ele recebe uma tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém. E quando ele chega no local onde ele vai realizar aquela tarefa, uma tarefa difícil, porque havia muitos riscos, ele se utiliza de um planejamento. Ele planeja antes de realizar. Ele não chega lá e já vai executando aquela obra. Ele faz, primeiramente, ele observa. Ele utiliza do elemento da observação. Isso nós podemos ver em Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, o versículo de número 12 até o versículo de número 17, nós podemos aqui verificar que Neemias, ele, ao chegar diante daquela obra, para que ele pudesse elaborar o seu plano, ele faz a observação. Veja o que diz o verso de número 12, no capítulo 2 do livro de Neemias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me propusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar, porque onde passava o animal que eu montava. Subi à noite pelos ribeiros. Então aqui você vai verificar que Neemias ele dá uma volta em todo o território, o perímetro ali que era construído o muro, e ele foi observando cada parte. A porta do vale, ele verificou também a porta do monturo, a porta da fonte. Então ele foi observando para ver qual era a situação. Ele chega lá e ali ele faz a primeira ação de um planejamento, que é observar. Ele observa. E depois aqui, Neemias, ele agora vai para a elaboração das estratégicas de execução. Como é que ele vai fazer? E Neemias, ele usa essa estratégia dividindo tarefas, como Jetro orientou Moisés. Ele divide tarefa. Veja no capítulo 3, aqui mesmo no versículo 1, Neemias começa a preparar, a separar grupos e coloca cada grupo em locais para que a tarefa pudesse ser realizada. Veja o que diz o versículo 1, capítulo 3. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Versículo 2. Junto a ele edificaram homens de Jericó. Versículo de número 3. Os filhos de Aseaná edificaram a porta do peixe. Versículo de número 6.
Joiada, filho de Pazéia, Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha. Vejamos aqui que ele pegou grupos por famílias, e quando a família era pequena, ele juntava 2 famílias, e ali ele colocava cada um em locais estratégicos para que eles pudessem ali realizar aquela obra. Então aqui nós podemos olhar e verificar a ação estratégica sendo elaborada para aquela execução que era os muros. Mas também nós temos aqui o terceiro elemento, que é a avaliação dos riscos. Neemias também fez isso. Os riscos de Neemias eram Sambalate e Tobias. Esses eram o risco mais crucial daquele planejamento. E aí ele fez o quê? Ele mitigou. Ele começou a reduzir os riscos, ele começou a se prevenir. Quando essas ameaças viessem, ele tinha que estar preparado para resolver os riscos que se apresentariam. E ele fez isso. Primeiro, capítulo 9, versículo 4. Neemias aqui, ele apresenta diante de Deus. Quando essas ameaças, Sambalate e Tobias, chegassem, ele aqui apresentaria diante de Deus. Na verdade, é o capítulo 4, e versículo 9. E ele apresenta diante de Deus. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Outra ação desse ato de mitigar é colocar guardas. Neemias, sabendo que essas ameaças elas iam aparecer, ele colocou guardas em cada um daqueles pontos estratégicos que foram designados para a construção. Mas também Neemias ainda usa uma outra ação, que é armar os operários. Olha o versículo 18 do capítulo 4. Os edificadores, cada um trazia a sua espada na cinta, e assim edificavam. Ou seja, Neemias também mandou que cada um deles trouxesse a sua espada, colocasse na cintura e começasse a trabalhar armado. Por quê? Porque tinha essas ameaças que eram ali, constante. E também nós encontramos uma outra ameaça também, uma outra ação de reduzir esses riscos, que é buscar o discernimento de Deus. Porque esses cidadãos, que é Sambalate e Tobias, que eram perseguidores, eles de fato se apresentaram como uma ameaça na construção daquele muro, e pela força eles não tiveram sucesso. Eles agora foram o quê? Usaram profetas, levantaram profetas para se alinhar, para poder ali conseguir destruir aquela obra. E aí Neemias pede discernimento de Deus, e aí ele identifica que aquela atitude não era para que cooperar, porque eles se apresentaram como cooperadores da obra. Eles bateram de frente e não tiveram sucesso. Então agora vamos nos apresentar como cooperadores, levando um profeta aqui para falar em nome de Deus, o que não era nada disso, era apenas uma estratégia dos seus adversários. Mas Neemias, com o discernimento de Deus, ele consegue identificar e ele reprova aquele tipo de cooperação. Isso nós encontramos no capítulo 6 e no versículo de número 12. Então, quando nós olhamos para a vida de Neemias, nós nos deparamos com um planejamento, e esse planejamento nós encontramos esses elementos sendo de fato exercidos, e os resultados certamente foram eficientes. Os muros foram reconstruídos, mesmo diante das ameaças, dos riscos que aquela obra sofria diante daquela situação. Então, irmãos, o planejamento é importante para as nossas vidas. Nós precisamos planejarmos mais, para sermos mais eficientes naquilo que fazemos. E que nós possamos, cada dia, buscar aplicar essa prática em nossas vidas, que é o planejamento. Salomão nos instrui que nós devemos planejar, mesmo sabendo que todo o resultado depende
da vontade soberana de Deus. Mas a vontade soberana de Deus não nos impede de planejarmos e sermos negligentes nas nossas ações. Aonde o Provérbio 16:1 diz: o coração do homem pode fazer plano, deve fazer plano, mas não devemos nos esquecer que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Não é porque o nosso planejamento foi avaliado como eficiente, onde foi pensado em todas as ações, fez-se a observação, elaborou-se uma boa estratégia, avaliou todos os riscos que poderiam impedir. Mesmo assim, nós temos que entender que depende da vontade soberana de Deus. Então, que Deus possa aplicar esta instrução ao nosso coração. E eu lendo um livro, só para concluir, de um autor chamado Tim Challen. O livro é Faça Mais e Faça Melhor. E olhando para a biografia desse homem, ele é um pastor norte-americano, e ele tem a igreja para cuidar, ele é autor de uma coluna, ele lê 100 livros por ano, e tem mais outras coisas que eu não lembro. E ele consegue fazer tudo, tem tempo para a família, tempo para diversão, recreação, mas tudo está dentro de um planejamento. Ele tem um planejamento para todas as suas atividades, e aí sim, o tempo dele é bem utilizado, onde ele não se sobrecarrega com tantas atividades, com tantas produções, mas ainda fazendo mais e melhor. Esse é o título do livro. Então, que Deus aplique ao nosso coração essa meditação nesta noite. Uma boa noite.